a Deus da vida, com grande júbilo desabafar. É a boa nova o mundo anunciar. É a tua igreja, Senhor. Olá, caro amigo telespectadores, boa noite André, boa noite irmãos em Cristo que nesse momento estão nos assistindo pelo canal 10 da Telecab, também pelas nossas redes sociais da Paróquia de São João Batista de Açu. É uma alegria, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui com você para nesta quinta-feira, dia da Eucaristia, levar a vocês palavras de vida, palavra de amor e também história de nossa paróquia, de nossa diocese. Olá André, boa noite irmão. Boa noite amigo Chagas, boa noite a você que nos acompanha através da Telecab Canal 10, através do nosso canal no YouTube. Satisfação estar aqui mais uma vez na apresentação deste programa. Hoje a gente traz, né Chagas, uma entrevista muito bacana que a gente fez com o nosso bispo diocesano, Dom Mariano. Pois é André, a Beata Lindalva, a nossa co-irmã, a nossa paróquia co-irmã, Beata Lindalva e São Cristóvão, está em missão. O nosso representante da diocese, o nosso bispo, Dom Mariano Manzana, se encontra com vários agentes de pastoral daqui de Açu e também da diocese, visitando todas as comunidades da paróquia da Beata Lindalva. E nesta ocasião, por essa visita aqui à nossa região, ao Vale, você esteve com ele, onde ele falou sobre missão. Ele falou sobre o mês missionário, porque a igreja do Brasil celebra o mês missionário e deseja uma linda mensagem a todos sobre missão. Vamos ouvir, né, André, o que vocês conversaram? Vamos acompanhar a entrevista do nosso Dom Mariano. Olá, queridos irmãos, estamos aqui com o Dom Mariano Manzana, o nosso bispo diocesano, aproveitando a visita pastoral que ele está fazendo à paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão. Boa noite, Dom Mariano. A gente queria fazer algumas perguntas para o senhor acerca da missão. E começando, a gente gostaria de saber do senhor, desde 1972 que a campanha missionária é realizada no mês de outubro, né, sob responsabilidade das Pontifícias Obras Missionárias. Como é que o senhor avalia, de um modo geral, a campanha missionária na Diocese de Mossoró? Uma boa noite, André, uma boa noite a todo mundo que escuta esse programa aqui na Sul, a Igreja em Missão. E o tema, justamente, nesse mês de outubro, é a missão. A missão é o centro da vida da Igreja. Já no Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI, hoje santo, dizia que quando a Igreja reflete sobre a sua essência, sobre o conteúdo de si mesma, ela descobre que é missionária, que ela nasceu para levar ao coração de todos os homens a boa nova de Jesus, a salvação, o perdão dos pecados. Por isso a igreja é um pouco como o carteiro, leva a carta a cada casa onde é endereçada. Assim a igreja, ela recebe de Jesus a missão de levar a todos os homens. E isso começou desde o início. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, anoitecer daquele dia, diz o Evangelho de João, ele apareceu no cenáculo aos seus discípulos, que eram reunidos com Maria, e naquele momento ali, depois de se dar a conhecer, porque os apóstolos ficaram um pouco espantados, ele transmite para ele primeiro a paz. A paz esteja convosco. E depois diz aquelas palavras tão importantes: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E logo depois soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por isso, Jesus, ao voltar ao Pai, depois da sua morte, paixão, morte e ressurreição, ele entrega a sua mesma missão aos apóstolos, reunidos com Maria, sua igreja, e dá o dom do Espírito Santo. Por isso nós sempre dizemos que o grande protagonista da história da igreja é o Espírito Santo. Ele que ilumina a caminhada da igreja,
Ele que sustenta a sua igreja, Ele que dá força à sua igreja, Ele que levanta a sua igreja quando, pelo fato de ser humano, às vezes erra, às vezes cai, às vezes se atrapalha, é o Espírito Santo. Por isso o Papa diz bem claro, o grande protagonista da história da igreja, da missão, é o Espírito Santo. E poderíamos dizer que a missão é esse fio condutor. Quando nós voltamos atrás na missão, ela nos leva até o coração de Deus. O Evangelho de João diz claro no capítulo 3, Deus de tal forma amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que cada um que acredita nele não pereça, mas tenha vida. Por isso, a missão é algo que nasceu no coração de Deus Pai. Deus amou de tal forma o mundo. A missão é um negócio de amor. Deus amou o mundo. E no mundo tem todo mundo, todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, né? E a missão é para que todos tenham vida. Por isso a missão é para que haja vida, vida plena, vida eterna, vida em abundância. Por isso eu penso que a igreja é tão forte, esse espírito missionário, essa característica de ser missionária, que ela dedica a cada ano um mês inteiro, o mês de outubro, que é chamado o mês missionário, para ajudar o povo a entender mesmo o espírito da igreja, a essência da igreja, essa dimensão da igreja que não pode ser nunca esquecida, que é a dimensão missionária. Exatamente. E a cada ano, Dom Mariano, é escolhido um tema e um lema para ser refletido durante essa campanha missionária. E esse ano foi escolhido o tema Jesus Cristo é Missão, cuja inspiração bíblica está em Atos dos Apóstolos, onde o Papa Francisco escolheu esse trecho. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Na sua visão, quais são os desafios, ou qual o desafio estão propostos na reflexão desse tema? Eu diria que o centro da missão é anunciar Cristo Jesus. Por isso, o tema desse ano, bem claro, Cristo é missão. Ele veio, é o grande missionário do Pai, que saiu do Pai, implantou a sua tenda no meio de nós, porque assumiu um corpo mortal, um corpo nosso, igual a nós, carne e osso, dentro do seio de Maria, mas Ele é a missão. Quando nós queremos realmente um exemplo de missionário, é só olhar a Jesus. Ele saiu do Pai, se encarnou no meio de nós e a nós revelou o rosto do Pai. Por isso que nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, saem do cenáculo onde estavam com muito medo, ganham na praça, começam a anunciar aquelas palavras bonitas. Não podemos deixar de anunciar o que vimos, o que ouvimos, de transmiti-lo para vocês, para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, em plenitude. Por isso é muito importante. A missão não é algo nosso, não é algo do Papa, do Bispo, é algo de Deus. É o fio vermelho que, nascido no coração de Deus, se transmite a nós através da presença física de Jesus. Nós o chamamos Deus conosco, o nome dele é Emmanuel, quer dizer Deus conosco, e ele transmite, como dizia há poucos momentos antes, a sua mesma missão para a igreja. Por isso, nós não podemos deixar, não podemos guardar para nós esse imenso dom que Deus nos fez de conhecer a Deus. Temos que transmiti-lo aos outros. Aqui, acho que a imagem mais bonita é aquela de uma criança. Quando uma criança é feliz, ela a todo mundo anuncia
comunica, mesmo que os pais tenham dito fique calado, ela não pode ficar. A mesma coisa Jesus disse a nós, né? Os Atos dos Apóstolos, não podemos, os apóstolos, deixar de anunciar, de comunicar, de transmitir, de ajudar os outros a entender o que nós ouvimos com os nossos ouvidos, o que nós enxergamos com nossos olhos, o Deus da vida encarnado em Cristo Jesus. Que maravilha, né, dona Mariana? Então eu queria que o senhor deixasse sua mensagem de fé e esperança para todos que nos acompanham no nosso programa Igreja em Missão. Eu diria que a partir mesmo desse mês missionário, inclusive nós estamos aqui na Sul fazendo a visita pastoral à paróquia da Beata Lindalva, que até hoje era a única paróquia que faltava no coração do bispo para ser visitada cantinho por cantinho, né? Aqui nós fizemos a visita pastoral quando o vigário na Santa João Batista era Padre Flávio, hoje o vigário lá da Catedral e o vigário geral da Diocese. Fizemos em março. Eu lembro que estávamos visitando os dois, a cadeia aqui, a delegacia e a cadeia, quando saiu o anúncio da fumada branca lá na Praça de São Pedro, nós saímos logo para conhecer, e foi o grande presente de Papa Francisco, né? Por isso eu diria que a mensagem que a partir da visita pastoral aqui, que é um momento de esperança, de conhecimento, em que o bispo se encontra com as várias comunidades que formam uma paróquia, a mensagem é realmente a esperança. Temos esperança que um pouco por vez essa pandemia nos afastando, e temos que agradecer realmente todos aqueles que proporcionaram para o povo a vacina, porque foi muito importante o protocolo sanitário que nos foi dado, do uso de álcool gel, da máscara, do distanciamento, mas quem nos ajudou realmente a ver o fim do túnel da pandemia é essa vacina. Por isso eu acho que a vacina foi um presente de Deus, uma descoberta da inteligência do homem, mas um dom que Deus deu aos homens, a inteligência para colocá-la a serviço da vida. Por isso a esperança que quanto mais se afastar essa pandemia, tanto mais volte realmente a vida, sobretudo a vida da igreja, com uma presença física nas missas, nos encontros, nas catequeses, nas várias coisas, né, para poder retomar a nossa caminhada de vida cristã. Não tenha dúvida, Cristo é a última palavra, Cristo é a missão, Cristo é realmente a presença do Pai, diz Paulo nas suas cartas, é a presença visível do Deus invisível. Por isso, quanto mais conhecemos Cristo Jesus, tanto mais o nosso coração se enche de ardor, de alegria, de missão para comunicar aos outros. Seja você também, na sua família, no meio do seu círculo de amigos, de colegas, de trabalho, de estudo, de tudo, seja você missionário, vivendo com coerência os valores do Evangelho. Como é bom, né, a gente ouvir o nosso bispo diocesano, Dom Mariano Manzano, sempre com sábias palavras, e essa dica que ele deu aí, ó, fica com você. Vacine-se, a pandemia ainda não acabou e é importante você que ainda não se vacinou, que não completou o seu esquema vacinal, procurar se vacinar, não é isso, Chagas? Isso mesmo, André. Nós vivemos esse mês, como você já falou aí com o bispo, o mês das missões. Hoje é o último dia, o último programa do mês missionário. E a proposta do Papa Francisco é que a igreja seja uma igreja sinodal, uma igreja em saída. Justamente por isso que o nosso bispo Dom Mariano se encontra aqui na paróquia da Beata Lindalva com essa missão de visitar todas as pessoas, todos os católicos, todas aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Então, André, após essa linda mensagem do nosso bispo diocesano, vamos dar um break comercial e logo após retornaremos com o programa Igreja em Missão. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa
A internet mudou nossas ideias de tempo, espaço e distância. Mudou nossas vidas, a nossa forma de pensar. E com o passar do tempo, ela fica mais inteligente. É alta tecnologia, é Telecab, um novo futuro mais perto de você. Tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. A tua igreja, Senhor. É isso aí, meus irmãos, meus amigos. Estamos retornando com o programa Igreja em Missão. Hoje nós falamos sobre missão, já começamos ouvindo o nosso pastor, o bispo diocesano, Dom Mariano Manzana, e hoje nós vamos bater aqui um papo, eu com o nosso irmão André, nesse mês missionário, né, André? Existem dois grandes santos da Igreja Católica que são tidos como os padroeiros das missões, que é São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. André, o que você poderia falar sobre Santa Teresinha? Quem foi essa santa? Quem foi essa grande mulher, meu irmão? Pois é, Santa Teresinha, né, uma das patronas das missões, né, que nasceu na França em 1873. Logo cedo despertou nela essa vontade de servir, né, e ela procurou autorização do Papa Leão XIII para entrar no mosteiro das Carmelitas, lá em Lisieux, na França. Então, com 15 anos, ela conseguiu entrar no mosteiro, né, para servir como freira, seguindo os passos das suas irmãs mais velhas. É isso aí, André. Santa Teresinha, ela teve uma vida de muito sofrimento, porque ela perdeu sua mãe aos 4 anos de idade. Ela já tinha o desejo, a vontade de ser freira, de ser religiosa, e logo aos 14 anos ela tentava querer ir para o convento, né? Mas somente com 15 anos, com a autorização do Papa Leão XII, né? Do Papa Leão XIII, aliás, Leão XIII, é que ela entra no Carmelo. Por que o Carmelo? O Carmelo é o lugar onde ficava, era tipo um convento, onde ficavam enclausuradas as irmãs carmelitas, né? Por isso que tem a congregação no Brasil das irmãs, não é no Brasil, no mundo, das irmãs carmelitas. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela foi uma irmã carmelita e ela teve toda uma vida de oração. Ela é tida como padroeira das missões porque ela tinha o desejo de caminhar os 5 continentes. Mas ela não fez nenhuma viagem, a vida dela era mais uma vida de oração no Carmelo, no convento, e ela rezava pelas almas, inclusive dos sacerdotes. A maior missão de Santa Teresinha foi rezar pelas missões, pelos padres, no sentido que a oração salvaria o mundo. E para ela, o mais importante em toda a vida missionária é o amor que há em cada um de nós. Teria mais alguma coisa, André? Exatamente, Chagas. E durante esse período que ela passou no Carmelo, né, em um Natal, ela teve uma experiência muito grande com Jesus, né? E depois dessa experiência, ela passou a adotar o nome, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Por isso que hoje a gente conhece ela por Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela teve uma grande experiência em um Natal com o Menino Jesus e a partir de então começou a usar esse nome. Como você bem falou, Chagas, ela tinha esse desejo de servir, né, de ser missionária nos continentes. Infelizmente, ela não teve nenhuma missão, mas ela lá no Carmelo, ela rezava pelas almas, rezava pelos sacerdotes, porque também era um desejo dela ajudar nesse sentido. Muito bem. E importante também que Santa Teresinha, ela dizia assim, ela trazia em seu coração o grande desejo de ser missionária. Como você falou aí, ela foi colocada pelo Papa Pio XI como padroeira universal das missões. E uma outra coisa, André, importante, que ela faleceu nova, bem jovem, ela faleceu aos 24 anos de tuberculose, né? O seu corpo ainda permanece intacto, né? Algumas dioceses, algumas catedrais, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. E você já falou que ela recebeu esse nome de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque no Natal ela se doava à conversão através da presença
da imagem do Menino Jesus. Interessante também, André, que além de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu encontrei aqui, muito interessante, porque também é chamado Santa Teresinha das Rosas. A comunidade aqui no Poré, não é isso? Aqui em nossa paróquia tem uma comunidade chamada Poré, que a padroeira é Santa Teresinha do Menino Jesus. E aqui eu encontrei onde ela dizia: Santa Teresinha ficava feliz quando jogava as pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. E também gostava de jogar flores no crucifixo, no jardim do Carmelo, onde ela morava. Ela dizia que antes de morrer, vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria anteceder a Deus, sempre por todos os povos. Por isso, na novena de Santa Teresinha, que aqui na nossa paróquia a gente celebra na comunidade de Poré, é relembrado todo esse momento das rosas, do Menino Jesus. E interessante, André, que também existe algumas escolas católicas com o nome de Escola Teresa de Lisieux, que é a mesma Santa Teresinha, porque Lisieux é a cidade onde se encontrava o Carmelo, onde Santa Teresinha estava enclausurada. Exatamente, Chagas. Linda a história de Santa Teresinha, não é? Que foi, como o Chagas disse, ela faleceu bem jovem, aos 24 anos. Foi beatificada em 1923 e logo 2 anos depois foi canonizada pelo Papa Pio XI, que considerava ela a estrela do seu pontificado. Tamanha era a importância de Santa Teresinha, né? Da Teresinha de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus. Temos um outro grande santo, né? Antes de nós entrarmos no outro santo, eu gostaria de apresentar aqui uma mensagem que Santa Teresinha do Menino Jesus, porque se tornou padroeira das missões, ela disse assim: compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires não se recusariam a derramar seu sangue. Por isso, ela dizia: no coração da igreja serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor. Só o amor constrói. É contemplar no outro a pessoa de Jesus Cristo. São mensagens de Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora vamos começar sobre outro santo missionário, outro padroeiro das missões, André, que é quem? São Francisco Xavier, né? Que é considerado padroeiro das missões também, juntamente com Santa Teresinha. São Francisco Xavier nasceu no Castelo Xavier, lá na França, né? Na Espanha. França é Santa Teresinha, né? São Francisco Xavier foi espanhol, né? Nasceu em 1506 no Castelo Xavier e com 18 anos ele foi para Paris, por isso que eu falei França, porque aos 18 anos ele foi para Paris estudar e tornou-se doutor e professor, né? É interessante, André, lembrar aos nossos telespectadores que São Francisco Xavier não é o mesmo São Francisco de Assis. Exato. São Francisco de Assis é chamado São Francisco de Assis porque nasceu em Assis, na Itália. E também é chamado, o mesmo Francisco de Assis é chamado Francisco das Chagas. Das Chagas por quê? Porque ele tem as 5 chagas de Cristo. Lá no Canindé, no Ceará, onde ele é padroeiro, é chamado São Francisco de Canindé. Por que São Francisco de Canindé? Por causa da cidade onde ele é padroeiro, onde ele é patrono. Mas o padroeiro das missões, apesar de São Francisco de Assis, foi um grande missionário pela sua simplicidade, amor à natureza, à ecologia. Mas Francisco Xavier, ele é tido como padroeiro das missões em razão da opção que ele fez. Ele era de uma família também simples, né? O pai dele era ourives, né? Trabalhava com ouro. E ele, toda a sua vida, ele dedicou às missões. Inclusive, André, São Francisco Xavier é tido como o segundo maior missionário da história da igreja, porque o primeiro foi São Paulo, apóstolo, porque São Paulo apóstolo ele evangelizou as 14 comunidades através de cartas, que nós chamamos as epístolas de São Paulo. Sempre na missa, sempre a segunda leitura é utilizada as epístolas de São Paulo, as cartas paulinas. E São Francisco Xavier, ele evangelizou, para se ter uma ideia da grande missão dele, ele chegou a batizar num mês 10 mil pessoas, ou seja, converteu 10 mil pessoas ao catolicismo. E outra coisa interessante, que as suas viagens missionárias, as suas viagens apostólicas, para alguns teólogos da Igreja Católica,
daria para ele circular o mundo 3 vezes, né? 3 vezes sobre o mundo. Então, para ver como São Francisco teve uma vida missionária durante toda a sua história de vida. Tamanha importância dele, né? Porque ele evangelizava essas pessoas em outras línguas, né? Não é a língua nativa dele. Então ele viajou pelo Oriente, nesses países, aprendia as línguas, não é? daquelas pessoas para poder evangelizá-las. E essa história que você falou dos 10 mil batizados em apenas um mês, aconteceu na Índia, né? Onde lá só se falava o Tamil, era uma língua local, e ele aprendeu, não é, alguma coisa sobre essa linguagem e batizou essas 10 mil pessoas em um mês. E como você falou aí, ele é o segundo, o maior missionário, né, da igreja, atrás apenas de São Paulo, e ele foi conhecido como São Paulo do Oriente, justamente depois de todo esse percurso que ele percorreu lá no Oriente, da Índia até a China. Só que quando ele foi ele pensou em ir à China, né, para batizar também na China. Infelizmente ele adoeceu e lá ele acabou falecendo. É interessante isso que você está falando, André, porque São Paulo, ele teve a nossa igreja católica, ela depois do Concílio Vaticano II, que foi em 1965, a igreja católica ela mudou um pouco os seus dogmas em termos de evangelização. Se tornou uma igreja mais uma igreja povo. E agora com o nosso Papa Francisco, ele quer uma igreja sinodal, que é uma igreja que saia ou seja, sai dentro da igreja, dos conventos, dos templos, né, das paredes, dos templos, e vá até o povo, nas periferias, nas favelas, as pessoas mais sofridas nessa sociedade. Enquanto São Francisco Xavier, ainda não havia nem, logicamente, o Concílio Vaticano II, mas ele já tinha essa opção preferencial pelos pobres, que é a opção da Igreja Católica no Brasil, da CNBB, desde Medellín e Puebla, no México, que a Igreja Católica também se posicionou a favor dos mais humildes, dos mais sofridos, e daí ela tem a opção preferencial pelos pobres. Francisco Xavier, ele tinha essa opção de trabalhar com os leprosos, com os encarcerados, com as mulheres, com os negros, com os pobres. Então tinha toda essa vida, ou seja, o evangelho dele era o evangelho de vida, era o evangelho na prática. E aí, André? Exatamente, não é? Ele sempre fez essa opção pelos mais humildes. Isso aumenta ainda mais a sua importância para a nossa igreja. Como eu dizia, ele faleceu em 1552, né, tentando chegar à China, e o seu corpo foi depositado em um caixão cheio de cal. E somente 2 anos ele foi trasladado para a igreja do Bom Jesus em Goa, onde ele é venerado até hoje, né? E uma de suas relíquias, o antebraço direito, está conservado na igreja de Jesus em Roma desde 1614. Pois é, André, se nós fôssemos falar sobre missões ou sobre missão, a nossa igreja é toda missionária e todos nós somos missionários, né? Devemos dizer que somos missionários do Senhor. Mas nossa missão tem que começar a partir de cada um de nós, a partir da conversão. Nós somos frágeis, somos pecadores, e para que nós anunciemos o Evangelho de Cristo, nós temos que mudar, fazer essa transformação a partir de nós. Mas cada um de nós, todos nós batizados, a exemplo de São Francisco, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos nós somos convidados à missão na vida. Você que está nos assistindo nesse momento, você também é convidado. Convide mais alguém para fazer parte desse batalhão de missão, esse batalhão de amor, sem ser o SEGME, né? Mas seja essa igreja que caminha à procura dos menos favorecidos, né, André? Exatamente. Depois dessa bela reflexão do nosso amigo Chagas acerca da missão, vamos chamar nosso querido Padre Carlos Ítalo para o quadro Palavra de Vida. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja nos vossos corações. Estamos iniciando mais um Palavra de Vida e iremos refletir hoje o Evangelho do 31º domingo do tempo comum, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 28b até o 34. Ouçamos todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos escribas perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em diversos momentos do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus em conflito com as autoridades religiosas do seu tempo. Eles, na verdade, queriam pegar Jesus a todo custo para entregá-lo à morte. E por isso, de vez em quando, apareciam com algumas questões para evidenciar uma traição de Jesus ou uma possível revolta. Mas isso nunca acontecia, porque Jesus, cheio da sabedoria divina, sempre sabia sair de tais situações e prevalecia, na verdade, a sua inteligência, a sua capacidade argumentativa. Hoje, Jesus é interrogado por um escriba. O escriba pergunta: qual é o primeiro dos mandamentos? Os judeus obedeciam cerca de 600 prescrições entre faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo. Diante de tal realidade, eles se perdiam um pouco e também esqueceram, na verdade, o mandamento primordial, aquele que era essencial. E Jesus retoma a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de entregar a vida ao Senhor, as capacidades, a inteligência, e une a este mandamento o amor ao próximo. Quem ama ao próximo demonstra amor a Deus. Nós podemos dizer que o amor a Deus e o amor ao próximo estão muito ligados e podem ser confundidos com um único mandamento. Pois quem diz que ama a Deus, mas não é capaz de amar o seu próximo, é mentiroso, como nos diz João na sua carta. Então, diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira reflexão para nós é se nós estamos amando a Deus de forma coerente. E como é amar a Deus de forma coerente? É entregar a Ele a nossa vida, a nossa disposição em servi-lo, as nossas capacidades, mas também amar o próximo. Deus não se agrada da oração daqueles que não são capazes de estender a mão, de olhar para os seus irmãos, de demonstrar afeto, de cuidar, de ter carinho, enfim. Para que nós possamos estar ligados a Deus, repito, vivendo a nossa fé de forma coerente, é necessário amarmos também o próximo, o nosso irmão, o outro. É a partir do outro que nós chegamos até Deus. Nosso irmão também se torna um lugar teológico. Depois da resposta de Jesus, o escriba repete, demonstrando a importância de amar a Deus, de amar ao próximo. E Jesus percebe a sua perspicácia, a sua inteligência e diz: você não está longe do reino de Deus. A outra reflexão que se faz pertinente para este momento é se de fato nós acolhemos aquilo que Jesus diz. Muitas e muitas vezes a palavra de Deus passa por nós, mas passa despercebida. Como diz o dito popular, entra num ouvido e sai no outro. Mas, na verdade, nós deveríamos fazer com que esta palavra
que penetra no nosso ouvido, na nossa audição, entre dentro do nosso coração e perpasse todas as nossas capacidades, perpasse o nosso agir, o nosso jeito de ser. A palavra de Deus deve nos mover para sermos diferentes, para termos um coração novo, para termos novas atitudes, para construirmos na nossa vida o plano de Deus, o seu reino de amor, e para ajudar a sociedade a encontrar-se diante da civilização do amor, da proposta do mundo sonhado por Deus, daquilo que não pode ser confundido com uma utopia. Na verdade, é preciso, é necessário, e nós somos capazes sim de construir um mundo novo de solidariedade e de paz. Através da cruz de Jesus, nós encontramos a importância da dimensão do amor. O amor vertical, que nos leva até Deus, e o amor horizontal, que nos leva até os nossos irmãos. Padre Zezinho nos diz: feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos, não se vê Jesus. Assim também, feita de 2 riscos, deve ser a nossa fé. A nossa fé que nos liga até Deus e que nos leva a abraçar e amar todos os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada para que possamos encontrar a felicidade plena ao lado dele, que é o autor da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Já estamos quase no finalzinho do nosso programa, o tempo passa rápido. E agora nas nossas notícias pastorais, né? Só ratificando o que nós já iniciamos falando, que está acontecendo aqui na paróquia da Beata Lindalva em São Cristóvão, a visita pastoral do nosso bispo diocesano, Dom Mariano Manzana, juntamente com os padres, Padre Carlos Ítalo, e também o diácono Netinho, juntamente com os agentes de pastoral daquela paróquia e também da Diocese de Santa Luzia de Mossoró. André, também aconteceu nesse final de semana passado, no sábado, a vestição de 10 coroinhas de nossa paróquia. São aquelas crianças e adolescentes que servem no altar juntamente com o vigário, com o padre, na hora da missa. E neste sábado, né, agora, dia 30, estará acontecendo uma formação para todos os coroinhas de nossa paróquia, tanto da cidade como também das comunidades rurais. Então, pedimos a oração por todas essas crianças e adolescentes que se preparam para servir ao Senhor no altar, juntamente com os nossos padres. Próxima terça-feira, né, dia 2, temos o dia de finados. Vamos passar para vocês a programação das missas que teremos em nossa paróquia. Né, às 5h30 da manhã teremos missa lá no cemitério São João Batista. Né, então, se você deseja participar dessa missa, às 5h30 da manhã vai ser celebrada no cemitério São João Batista. E às 17h30 vai ser celebrada lá na matriz de São João Batista. Então são essas 2 missas do dia de finados que irão acontecer em nossa paróquia. Lembrando a você que ainda não segue nossas redes sociais, @PSJBasul, procura lá no Instagram e no Facebook para acompanhar tudo que acontece em nossa paróquia. E também o nosso YouTube, Paróquia de São João Batista, a sua RN, onde você acompanha, não é, o nosso programa Igreja em Missão, e também as missas no domingo às 19h30. Por hoje é só, né, meu amigo Chagas? É isso aí, André. Queremos agradecer a você que esteve conosco e já renovamos o convite para na próxima quinta-feira você permanecer conosco. É uma alegria, uma satisfação. Desejamos a cada um de vocês um final de semana abençoado, que Deus proteja cada um e que no próxima semana vocês estejam conosco. Um abraço e até quinta-feira. A tua igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.